Como você mesma comentou, né, Sônia, um pouquinho mais cedo, a gente vai fazer um balanço da COP28 com a nossa amiga, que é também especialista no assunto, ainda bem, diretora executiva do canal AgroMais, a Samantha Pinheda, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Samantha? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Sônia, e a todos. Bom dia, Samantha. Que prazer falar com você. Samantha, minha companheira de tantas COPs, né? É. COP 27, aquela que não terminou em nada. Então, a primeira pergunta que eu te faço, minha amiga, COP 28 vai terminar em alguma coisa? Ela vai terminar em primeiro lugar, né? Dia 12 a gente já sabe que não vai. Olha, existe uma pressão, né, Sônia? O presidente da COP trancou os ministros e chefes de delegação para exigir aí um acordo, né, com relação, primeiro, ao objetivo dessa COP. Então, vamos lá. As COPs, elas têm tantos assuntos que a gente acaba perdendo um pouco, porque se fala de muita coisa. Essa COP começou falando dos sistemas alimentares, a gente criticou bastante aqui, porque o foco sempre foi transição energética, lembrando que os combustíveis fósseis são os responsáveis por mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa, mas teve ali, por vários motivos políticos e de interesse, enfim, uma distorção no começo. Só que a gente percebeu ao longo dessa COP, Sônia, não sei se você sentiu isso aí em Dubai, que a galera não deixou não desviar do assunto, veio muito transição energética, crítica aos produtores de petróleo, e os países maiores produtores de petróleo sentiram essa pressão. E aí a coisa voltou para a transição energética, a discussão de sistemas alimentares. Esta é que, na minha opinião, não vai acabar, vai ficar para 2024. E eu entendo, olha só, Sônia, um voto de otimismo aqui, que sim, pela pressão que foi feita pelo presidente da COP aos ministros e chefes de delegação a respeito de resultados do Global Stocktake, que é o objetivo desta COP, a medição, o inventário global de emissões, porque quem não sabe onde está não gerencia, eu acho que vai acabar sim. Eu não sei se é exatamente no dia 12, mas eu acho que acaba, Sônia. Bom, Ah, pelo menos alguma conclusão, né, Aninha? exatamente, alguma conclusão, só que o que sempre se cobra, né, desses encontros é que a gente tenha resultados concretos, né, Samantha, que a gente tenha, de fato, ações, atitudes que sejam colocadas em prática. Isso foi bastante lembrado, inclusive, pelo presidente Lula no discurso dele, de outros acordos, outras discussões que eram muito bonitas, mas na teoria, né, só que na prática a coisa pouco se desenvolveu ou pouco caminhou, pelo menos de maneira igual, em relação a outros países. E é isso que eu queria saber de você, Samantha, inclusive por essa experiência que você tem acompanhando outras cúpulas climáticas também. O que a gente tem, o que vocês percebem, você e a Sônia pode falar também, de disposição dos países em atender às demandas que têm sido apresentadas para tentar reverter a situação do clima no mundo? Ana, eu entendi nessa COP, você sabe que ela me surpreendeu, né? Eu estava um pouco cética, a Soninha sabe disso, até por uma COP ser realizada num país tão clara e abertamente produtor de petróleo, eu Sim. estava muito cética, mas o que me surpreendeu foi que esse ponto de países que falam e não fazem foi pauta de muitos discursos, inclusive de chefes de Estado, e a pressão popular em cima, não só de estados, mas de empresas que não colocavam em prática seus compromissos anteriormente assumidos, foi muito forte. Nós tivemos aí pessoas, dessa vez, muito pautadas, lembrando, na COP-X, o país tal se comprometeu a isso e aonde está. Na COP tal, enfim. Então, nós tivemos uma participação popular muito mais preparada, na minha opinião, as pessoas estão mais organizadas, eu vi essa COP muito mais movimentada do que as últimas. As primeiras COPs que eu fui, ninguém nem sabia o que era, e a gente viu que hoje essa pauta realmente tomou conta da discussão mundial, está todo mundo preocupado. E eu acho, Ana, tá, até para passar a palavra para a Sônia, que é por uma questão de que a gente está sentindo literalmente na pele as mudanças climáticas, né? Esse ano no Brasil, por exemplo, foi um caos a questão climática, afetou todo mundo. Então, eu vejo que há uma disposição dos países forçada pelo conhecimento e pela cobrança de movimentos que estão aí dizendo, olha, você, fulano, falou que ia fazer isso, 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 e não fez, e agora? O que vai fazer você agir diferente?
Você acha que eu estou errada na percepção, Soninha? Não, eu acho que você está totalmente correta, né? E você estava falando do que está acontecendo no Brasil. Na Europa, a gente está tendo lá, né, um inverno quente. Assim, agora, claro que as temperaturas baixaram, mas demorou para chegar isso, né? Então, o mundo está sentindo isso. Eu lembro quando eu era uma jovem estudante em 92, que teve a Eco 92, parecia que era uma conversa de ET. Ninguém entendia, né? Chamava assim, falavam até, nossa, mas já vem esses ecochatos de novo falar que o Sim. planeta vai ter problema. Quer dizer, então isso hoje, em 2023, quase 2024, deixou de ser um papo de ecochato. Na verdade, era um alerta que devíamos ter seguido antes, não seguimos e agora estamos correndo atrás do prejuízo. Aí, no caso da Europa, vem uma guerra, começa o uso de carvão de novo, a França começa a religar usina nuclear, dizendo que é energia verde quando a gente sabe que é roxa. Imagina, energia nuclear verde, quer dizer, uma forçação de barra aí que é muito complexa. E, inclusive, Samantha, eu queria conversar com você a respeito dos fósseis no relatório, porque a Arábia Saudita, China e Índia queriam até que nessa negociação da COP28 os fósseis fossem retirados. Como é que você vê isso? A gente já esperava essa pressão, né, Sônia? Porque, segundo o próprio presidente e a justificativa do Brasil para ter entrado na OPEP, é que não dá, não existe. A fala do presidente foi assim: não existe tecnologia suficiente no mundo hoje para parar de usar fósseis. Vamos ser realistas. E, de fato, se a gente olha friamente, não existe tecnologia para parar de usar fósseis, mas a gente precisa de um roadmap, né? de um plano que seja mensurável para que a gente comece a substituir essas energias. E, nesse ponto, eu entendo que a retirada do relatório é por uma questão, e ali a forçação foi no seguinte sentido: tem fome, tem guerra, tem ameaça de outras pandemias, e a gente não pode fazer isso agora sem saber o que vai vir aí de externo, né? A geopolítica global está muito confusa para que a gente mantenha isso no relatório. Eu não acredito que vão ter a pachorra, não tem outra palavra. Mas é esse o termo mesmo. De não colocar os combustíveis fósseis no relatório. Eu já esperava que existisse essa forçação, como eu falei, eu estava cética em relação a essa COP, até pelo local onde ela estava acontecendo. E, assim, do que vejo, é a mais ostentativa COP dos últimos tempos, né? Nós não tivemos estruturas desse tamanho, nem com essa pompa toda, em nenhuma outra COP. Então, eu realmente imaginei que viria essa pressão, mas, desde o começo, afirmando de novo, Sônia, a população e a sociedade, empresas mesmo sérias que acabaram investindo na sua transição energética, não vão aceitar que o combustível fóssil saia do centro das discussões. Então, há sim... E nem tem como, né, Samantha? Eu acho que nem tem como, porque... Eu acho que não tem como, porque é uma transição que a gente sabe que, se acontecer, não é para agora. O mundo ainda precisa muito do petróleo, dos combustíveis fósseis. Eu não sei se você concorda comigo e a Aninha também, é muito sensata a entrevista do ministro Alexandre Silveira, a hora que ele falou, olha, da negócio da OPEP Plus, que o Brasil foi criticado, etc., que o Lula falou, né, que aquilo lá é para ser... Mas, assim, existe uma margem equatorial a ser explorada, e o Brasil não pode abrir mão disso. Se abrir mão, alguém vai explorar. Assim, se é do Brasil, que seja o Brasil. Não sei como é que a gente pode falar de transição nesse sentido, mas que é uma realidade, que essa coisa vai mudar, a gente está vendo. Não vai. Os países árabes, produtores de petróleo, exportadores... Nível mundial, acho que vocês podem falar até um pouco melhor, porque vocês estão acompanhando tudo o que acontece na COP muito mais de perto. Mas aqui dentro do Brasil, a gente está vivendo algumas experiências de forçar um pouco a barra para fazer uma transição, mesmo que seja parcial, o que já pode ser um caminho, né? Porque
momento ideal no mundo para fazer isso, eu não sei se a gente já teve, porque existe o que a Samantha está comentando, e é verdade, a gente tem problemas estruturais que precisam ser resolvidos para que a gente faça uma transição, porque é uma transição cara, investir em tecnologia verde é algo caro, embora lá na frente a gente colha os frutos, com condições melhores de saúde para a população, pelo menos, menos internações, a gente sabe que tem toda uma roda que gira com isso. Agora, se a gente não der uma forçada de barra para que pelo menos algumas tecnologias entrem, talvez a gente fique sempre usando, quem não quer fazer, fique usando esse discurso de que o momento não é propício, a economia mundial está num momento delicado por causa do fim da pandemia, das guerras e etc. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem algumas prefeituras, algumas cidades enfiando goela abaixo o ônibus elétrico, por exemplo, né? Há uma discussão sobre a capacidade de produção de energia para sustentar esses ônibus, o que tem que ser investido para transformar garagens para recarga de baterias, mas se, por exemplo, houver um meio a meio em relação a isso, já é um alívio na questão da poluição. O investimento em carros híbridos, o investimento em veículos que usem mais o etanol, por exemplo, que já é uma tecnologia menos poluente. Então, talvez zerar, de fato, seja algo mais difícil, mas a própria Europa está fazendo isso, né, impondo regras, prazos, para que essa transição aconteça. Senão, a gente sabe muito bem que não vai acontecer, né? Aninha, eu quero fazer uma observação super bem colocada essa sua fala, porque tem aí dois pontos importantes, né? A questão de querer fazer, como você falou, enfiando goela abaixo uma coisa que a gente não sabe se vai dar certo, na pressa só por ter um selo verde ou por ter uma imagem eco, isso é uma coisa muito difícil que eu acho que a gente precisava investir para entender. Eu vou falar aqui de nomes porque a gente não tem como não falar. A Braskem causou um grande prejuízo ambiental em Maceió, está aí em todos os jornais que Maceió está afundando, foi feita a exploração do Salgema sem um estudo ambiental integrado de quais seriam os impactos, e está lá na COP, sendo super acusada de greenwashing, porque está falando a respeito de tecnologia verde, enfim, né, de toda uma posição sustentável. E a gente vê isso em países, em cidades, em estados. Só que o Brasil, na minha opinião, está perdendo a oportunidade de ser mais duro com países que não querem fazer essa transição. E aqui vou criticar diretamente, viu, Soninha? A Europa tem o acordo, que é o Green Deal, que pretende tornar a Europa o primeiro continente carbono neutro do mundo. Só que o Green Deal teve um ponto que agora é o mais discutido, que é a lei de desmatamento, que veio exigir que países que têm floresta não possam explorar produtos para a Europa que venham de áreas desmatadas depois de 2020. E aqui no Brasil, nós temos regras para a supressão de vegetação. Nosso Código Florestal diz que a gente pode suprimir desde que deixe 20, 35 ou 80% de vegetação, e nenhum país tem isso. Então, por que a Europa não se compromete a fazer leis parecidas com as do Brasil? Porque o mundo não se compromete a ter uma busca como tem no Brasil por energia limpa, onde a nossa energia elétrica é mais de 80% de fonte renovável, e impõe regras como taxação e como esse tipo de regra que a Europa colocou. Então, eu acho que a gente chegou num ponto importante desse debate, onde só a aparência de verde não adianta, e vão começar a ser questionadas essas posições que impõem aos outros alguma coisa para que você seja mais limpo. Peraí, cadê a sua parte? Tem que acontecer. Concorda, Sônia? Eu concordo com você, inclusive na França, a questão do lobby francês é muito complicado. O acordo do Mercosul e da União Europeia só não foi assinado porque o Macron jogou um balde de água fria no sábado passado e falou: do jeito que tá, eu não quero. E o Lula falou: olha, do jeito que tá, nós também não vamos querer. E o Brasil nesse ponto está certo, porque assim, a agricultura francesa ela é toda subsidiada. Então, quer dizer, é de muito diferente de uma agricultura, por exemplo, do Brasil, que obedece, como você bem citou, um código florestal tão rígido quanto o nosso. Então, para ele, é fácil apontar o dedo na cara dos outros. Enfim, o ministro, o chanceler Mauro Vieira, diz que as negociações vão continuar, as conversas vão continuar, mas o Paraguai, que agora está na presidência do Mercosul, diz que também não faz tanta questão de fechar esse acordo. Seria bom para todo mundo, mas nos termos que eles querem, não interessa também para o Mercosul. É muito difícil isso. E uma outra coisa que eu queria repercutir com você, minha amiga querida, que você fala muito sobre isso, é que aqui nos bastidores da COP, a palavra é mercado de crédito de carbono.
esse Nossa, negócio como isso é pegou. E complexo você de entender, né, ô não Sônia e Samantha? exatamente, Parece que a gente a está Samantha falando entende do muito nada, né? disso. Do nada, é. Explica pra gente, Samantha. Hoje a gente faz uma matéria no Jornal da Band sobre isso com o grande Edgar Maciel, Boa. meu editor de internacional maravilhoso, mas você que deu o insumo pra gente fazer também essa reportagem. Imagina, Soninha, eu acho super importante a gente falar, porque o mercado de crédito de carbono é a ferramenta de transição energética. Ponto. A gente precisa definir isso assim. Mas o que é o mercado de crédito de carbono? Quando alguém usa no seu carro só é movido a diesel, e essa pessoa resolve trocar de carro, investir para comprar um carro que seja a etanol, ou hoje já temos máquinas a biometano, enfim, o tanto que ela diminui de emissões trocando de combustível cria um gap, né, entre o que ela emitia e o que ela passa a emitir. Esse gap é passível de emitir créditos de carbono. Então, eu emitia 10, eu passo a emitir 5, eu tenho 5 créditos de carbono para poder emitir. Eu estou falando isso de um jeito muito simples para as pessoas entenderem do que a gente está falando. E existe um segundo tipo de crédito de carbono, porque esse é o que eu deixei de emitir. Esse é o da redução. E existe o da remoção. O da remoção é quando eu planto uma floresta, esse é o exemplo mais fácil de dar. Essa floresta vai, para crescer, captar carbono da atmosfera para essa árvore ter caule, ter folhas, ter galhos, e aquele carbono vai ficar ali preso, por isso a gente chama de sequestro de carbono, né? Essa remoção do carbono da atmosfera também gera créditos. Então, se eu tenho uma floresta crescendo por 15 anos, existe uma mensuração, chama um inventário, né, de gás de efeito estufa, quanto ela vai remover de carbono da atmosfera, esse tanto eu também posso emitir de crédito de carbono. Por que isso é a ferramenta da transição energética? Porque os países que usam combustíveis fósseis, petróleo, gás, carvão, quando eles usarem na sua geração de energia elétrica, no aquecimento das casas, nos seus carros, nas suas indústrias, uma energia alternativa, e aqui eu vou colocar que o Brasil está sendo muito brando, nós podemos exportar essa energia alternativa, hidrogênio verde, etanol, são energias exportáveis. Esse país pode emitir créditos de carbono. Então, a gente premia o esforço desse país em investir, em trocar sua matriz energética. E esse mercado, ele começou a ser regulado lá na COP26, estávamos em Glasgow, Sônia, a gente viu o artigo 6º ser regulamentado na COP26 em Glasgow, na Escócia, e agora ele está na fase final de regulamentação desse mercado, onde tanto o mercado voluntário, que é esse que acontece entre as pessoas que querem reduzir suas emissões, quanto o mercado regulado, que é um mercado obrigatório, vai se pôr limite nas emissões, e aquilo que aquela indústria ou aquele país não conseguir diminuir, ele vai ter que compensar, ou seja, comprar esses créditos de carbono de quem pode, conseguiu reduzir suas emissões. Esse mercado espera-se que termine essa regulamentação ainda até o dia 12 nesta COP. Sônia, vamos rezar para isso acontecer. Maravilha! Então a gente ouviu a nossa querida Samantha Pineda, diretora executiva do canal AgroMais, advogada especialista em direito ambiental e sabe tudo sobre COP, e ela sempre conosco na COP 28. Depois, Samantha, vamos fazer um balanço dia 12, hein? Para a gente ver o que aconteceu, o que falta acontecer, o que a gente precisa cobrar para o ano que vem. Aliás, a gente não sabe nem onde é que vai acontecer a COP do ano que vem, né, minha amiga? Ainda está na dúvida aí. A gente está sempre ouvindo falar na COP30, que vai ser no Brasil, vai ser na Amazônia. O Ninguém Pará sabe tá onde é super 29. Mas a 29 ninguém sabe onde vai acontecer. Samantha, obrigada, viu? Bom dia para você. Bom dia para vocês, gente. Um beijo.